Os próprios meios técnicos tendem cada vez mais a se uniformizar. A televisão visa a uma síntese do rádio e do cinema, que é retardada enquanto os interesses não se põem de acordo, mas cujas possibilidades ilimitadas prometem aumentar o empobrecimento dos materiais estéticos a tal ponto que a identidade mal disfarçada dos produtos da indústria cultural pode vir a triunfar abertamente já amanhã. Quem escreveu isso? Dois autores do século XX que fundaram a Escola de Frankfurt, Theodor Adorno e Max Horkheimer. Eles faziam parte de famílias judaicas na Alemanha. E quando começou a perseguição aos judeus por parte dos nazistas, a partir de 1933, eles e outros intelectuais, professores, escritores e pensadores foram obrigados a se retirar da Alemanha. Foram para a Suíça e da Suíça em seguida foram para os Estados Unidos. E lá eles desenvolveram pesquisas no campo da cultura, da estética, e chegaram ao ponto de desenvolver o conceito de indústria cultural. Nós somos uma sociedade hoje da cultura da produção, da modernização e do entretenimento. Se vocês prestarem atenção, nós vamos poder observar o seguinte: estamos constantemente diante de coisas novas, de experimentos novos, de novas descobertas. E a tecnologia, ela é inovada, renovada, substituída cada vez em menos tempo. Isso está presente, está aí diante dos nossos olhos, nós experimentamos isso. A corrida por novas tecnologias é quase que um frenesi. Ficamos à espera do novo celular, do novo filme, do novo computador, do novo carro, de novas técnicas, de novas máquinas. Desde que foi inaugurada essa forma nova na humanidade, na história da humanidade, de fazer as coisas, surgiu também o princípio da modernização. Tudo é utilizado, mas com vistas ao que pode ser melhorado. Isso se tornou tão natural que nós sequer discutimos essas coisas, refletimos sobre essas coisas. Temos uma análise crítica sobre isso. Constantemente nós somos pegos, sendo empurrados para frente. Isso parece fazer parte da nossa cultura. Tão importante que nós não questionamos. E quando surge alguém que questiona isso, geralmente é tratado, ou então é isolado, ou então é excluído, ou então é descartado. Então, a cultura da indústria foi derivando para uma série de outras formas culturais, como é o caso da modernização e da produção. Como eu disse anteriormente, vou sempre repetir,
nós somos produtivos. Somos ensinados a sermos produtivos. Em casa, na escola, na universidade, no trabalho, na família. Ser produtivo é ser extremamente eficiente. Isso é tão importante para nós que até mesmo psicologicamente nós também somos educados a sermos produtivos no nosso comportamento. Temos como defeito, eu tenho defeitos. Vem de onde? Do processo produtivo. Quem tem defeito é peça. Quem tem defeito é máquina. Mas nós julgamos uns aos outros pelos nossos defeitos. Eu não sou perfeito, eu tenho defeito. Não é? Como se fosse possível os seres humanos terem defeitos. Nasceu de fábrica, veio de fábrica, né? A produção falhou com esse indivíduo. Veja como esses termos são muito importantes. Né? Objetivos, metas, foco, planejamento, projeto de vida, projeto de sociedade, projeto social. Esses termos todos vêm de algo que começou há 270 anos e que se fixou, e se firmou e se consolidou hoje de forma global. Então, veja quantas coisas vão sendo construídas na nossa mente, no nosso comportamento diário, com a cultura da modernização e a cultura da produção. Né? E isso não precisa que a gente seja o tempo todo lembrado. Né? Isso já está impregnado na nossa consciência. Já está impregnado em nós, de tal maneira que a gente segue isso até de forma mecânica. Como se nós estivéssemos no piloto automático do avião. Vai sozinho. Lembram-se que eu disse sobre o tempo livre. O tempo livre precisa ser preenchido. Esse é um princípio muito importante na sociedade industrial. Na sociedade que produz mercadorias, que produz coisas. O tempo livre precisa ser preenchido. E aí, o que a gente vê? Uma quantidade cada vez maior de trabalhadores que não atua mais na indústria. Que atua no comércio, nos serviços. Eu, por exemplo, não sou um trabalhador da indústria, eu sou um trabalhador da educação. Produzo educação. Produzo conhecimento. E com isso, eu faço parte daquele grupo de trabalhadores que não produz mais diretamente com as mãos. Agora eu uso a palavra e os olhos para ler e para falar com vocês. E como esse tempo pôde ser preenchido? De que maneira esse tempo livre passou a ser preenchido? Passou a ser preenchido com entretenimento. Mais e mais a nossa sociedade, ao longo da história, principalmente no século XX, se tornou uma sociedade do entretenimento, do lazer. A arte penetrou a sociedade
E também se tornou produção. A arte passou a ser produzida da mesma forma que qualquer outro produto passou a ser produzido industrialmente. Música, cinema, quadros passaram a ser reproduzidos industrialmente, cópias, fotografia, televisão, a indústria do cinema. Já ouviram falar? Hollywood? Mas o mais interessante é que existe um centro de produção cinematográfica muito maior do que Hollywood, a Índia, chamado Bollywood. Procurem. Hoje tudo está fácil, né? A gente consegue acessar tudo. Produz muito mais filmes do que Hollywood. O cinema americano produz mais ou menos entre 10 a 12 mil filmes por ano. O cinema indiano produz 15 mil filmes aproximadamente. O cinema brasileiro produz 100 filmes por ano. Essa indústria não chegou para nós, mas nós importamos a produção dessa indústria em larga escala. Se a gente for nos aplicativos que nós temos hoje para assistir a filmes e tudo mais, nós vamos ver que 97% dos filmes, ou até 98% dos filmes são estrangeiros. A maioria vem dos Estados Unidos, que descobriram no entretenimento a possibilidade de desenvolver uma indústria altamente lucrativa. Então, o que a indústria cultural faz? Ela move o sonho e o encantamento. Baseado em quê? Na contemplação. A partir da segunda década do século passado, mas principalmente na terceira década do século passado, ou seja, na década de 1920, né? Alguns teóricos perceberam uma coisa interessante, que com essa coisa do tempo livre e o fato das máquinas, né, estarem num processo cada vez de maior desenvolvimento tecnológico, alguns teóricos, como o húngaro chamado Lukács, perceberam que os trabalhadores passavam a contemplar o processo produtivo. Não tinham mais o domínio, não decidiam mais. Apenas ficavam ali e contemplavam o processo como grandes espectadores. Isso é muito interessante, porque esse fenômeno de nós sermos espectadores daquilo que é produzido e contemplarmos aquilo que é produzido, principalmente nesse tempo em que a gente fica ali à espera do que a máquina pode fazer, isso foi uma base extremamente importante para o desenvolvimento daquilo que Adorno e Horkheimer definiram como indústria cultural. Nós somos espectadores do mundo. Mesmo sendo trabalhadores, nós contemplamos tudo aquilo que está acontecendo no mundo. E não é de agora. Nós passamos a contemplar o espetáculo da produção.
passamos a contemplar o espetáculo do consumo, do entretenimento. Por isso que a indústria cultural só foi possível de ser desenvolvida a partir da própria indústria, que foi colocando elementos e foi dando solidez para o desenvolvimento de uma sociedade que passou a viver daquilo que agrada. Por isso que também é muito difícil combater essa sociedade ou tentar ser contra ela ou criticá-la de alguma maneira. Porque nós somos muito atraídos por ela, pelo seu encantamento, pela sua forma de nos apresentar um mundo de felicidades. Eu penso muito nisso. Tenho pensado muito nos últimos anos sobre isso. E agora, ainda mais com a pandemia, eu tenho refletido e tentado me aprofundar. Nós somos uma sociedade do encanto e uma sociedade do desencanto. Rapidamente, nós perdemos o encanto. Somos levados a decepções, mas temos a capacidade de reproduzir esse processo, de refazer esse processo dentro de uma sociedade cuja cultura é da produção. Então nós não podemos parar. A indústria conseguiu nos transformar em espectadores anônimos e espectadores públicos. E é muito importante porque é uma sociedade sedutora. E é uma sociedade que convence pela emoção. Porque o espectador precisa ser movido pela emoção. Por isso que a sociedade industrial, que cria dentro dela, gera dentro dela e engendra dentro dela a indústria cultural, é uma sociedade do convencimento. Pelos sentidos e pelo afeto. Então, não basta simplesmente trabalhar, produzir. É preciso que nós sejamos encantados. É preciso que nós sejamos levados continuamente pelo afeto, pelos sentidos, pela percepção, pela emoção, pela experiência sensorial. Por isso que os olhos são importantes na sociedade industrial. Por isso que os olhos são importantes para a indústria cultural. Nós vamos ver no próximo encontro a importância dos olhos e a importância da tela. Outro aspecto que eu gostaria de salientar antes de terminar é uma sociedade pensada para a gente não pensar. É uma sociedade pensada para a gente sentir. Por isso que é muito importante que um termo que é utilizado o tempo todo nas últimas décadas é sentimento. Não se fala em emoção, se fala em sentimentos.
Então nós misturamos, colocamos nesse balaio tudo aquilo que a gente imagina que são sentimentos. Mas o mais interessante é que, ao mesmo tempo que é uma sociedade para não pensar, é uma sociedade toda pensada, porque a ciência pensa tudo isso. Ou seja, existe ainda, desde o começo, lá no chão do galpão da fábrica, em Manchester, em Liverpool, em Londres ou Glasgow, ou depois em Paris, ou em outras cidades da Europa, né? Bruxelas, ou a racionalidade está presente. Mas só que essa racionalidade não nos pertence. É importante destacar esse ponto, porque agora a racionalidade está fora do nosso alcance. Uma quantidade mais ou menos, segundo o professor da UFRJ, né? Professor emérito da UFRJ, José Paulo Neto, há alguns anos ele disse que havia pelo menos 5.000 cientistas que estavam sendo pagos por 6 países e por uma série de corporações e empresas. Esses 5.000 cientistas, né, basicamente pensam tudo o que nós estamos vivendo hoje. Todos os processos produtivos, toda a maquinaria, todas as máquinas, todos os computadores, tudo passa por essa gente. Nós somos aproximadamente 7 bilhões e 700 ou 7 bilhões e 600 milhões de habitantes. E a nossa vida está das mãos de 5.000 cientistas aproximadamente que desenvolvem todo o conhecimento do mundo. Então há uma racionalidade, só que essa racionalidade não está em nós. Isso que é importante de dizer. Então nós vamos ver no próximo encontro os meios de comunicação e de entretenimento que transformaram a sociedade industrial em indústria cultural. Até lá.
Nós falamos muito sobre cultura, né? Destacamos o fato de que um fenômeno surgiu na sociedade que é, na história humana, que é a sociedade industrial, capitalista, industrial. E dissemos que havia surgido, então, foi sendo construída uma cultura. Nós geralmente temos uma visão, uma leitura, um entendimento a respeito da cultura, como se ela sempre fosse algo que sempre tivesse existido de uma forma ou de outra. E que a cultura é independente das transformações sociais, do movimento da sociedade, da vontade das pessoas, dos seus grupos, das suas instituições. A gente sempre idealiza a cultura como algo bom. Faz parte da transição que é responsável pela nossa identidade. Nós acreditamos que a cultura pode ser o lugar onde nós aprendemos a ver o mundo. Então a nossa leitura de mundo se dá por meio da cultura. Acreditamos que a cultura ela é indestrutível, mas que sofre ameaças constantes. Mas a gente não consegue também, muitas vezes, não consegue pensar que é possível surgir uma cultura dentro de uma cultura. Ou, em outras palavras, é possível que num ambiente que a gente viva surja uma outra cultura. E que uma cultura possa conviver com a outra e, ao mesmo tempo, também uma possa dominar a outra. Possa ser hegemônica. Hegemônica, ou seja, que faz parte da maioria. Raras foram as vezes em que eu vi alguém que pudesse reconhecer que a sociedade industrial foi capaz de criar uma cultura que se tornou mundial nos seus ritmos, nas suas velocidades, no seu comportamento, nos seus tempos, na sua padronização. Uma cultura que nasceu e depois migrou para todas as outras culturas. É interessante que, nesse sentido, nós podemos perceber que é possível um convívio, mas parece que uma consegue dominar a outra, porque a cultura industrial penetrou em todas as sociedades, de culturas muito diferentes. Na China, milenar, na Índia, milenar, na África. Hoje, o continente africano é o continente que mais se desenvolve economicamente, devido a essa nova estrutura de produção. Penetrou nas Américas, se espalhou pela Europa toda. Então, essa cultura industrial transformou a paisagem, transformou o cenário.
o nosso cenário. E ela gerou uma coisa muito interessante. O tempo livre. Sim, o tempo livre. Uma vez que as máquinas foram introduzidas e foram cada vez mais aperfeiçoadas pela ciência, mais e mais, os trabalhadores se colocaram ao lado das máquinas e boa parte do tempo passaram a não ser demandados. O que eu quero dizer com isso, como vocês viram no vídeo anterior, produzir o sapato com as próprias mãos implica que todo o seu corpo está o tempo todo ali demandado. Todo o seu corpo está presente. À medida que a gente se afasta do processo produtivo e a máquina produz e eu apenas fico ao lado dela, controlando a produção e controlando, nem observando a máquina para ver se ela vai quebrar, se ela não vai quebrar. Então eu me torno quase que um enfermeiro, um pajem, né? Isso gera uma coisa interessante, gera o que os teóricos chamaram de tempo livre. Tempo livre não é aquele tempo fora do trabalho. O tempo livre começou ali, na própria fábrica, na própria indústria, diante das máquinas, que se tornam, que as máquinas foram sendo introduzidas cada vez com mais inteligência, mais performance, com mais eficiência, com mais rapidez, né? Velocidade aumenta. Isso faz com que as máquinas se tornem cada vez mais inteligentes, porque a gente vai introduzindo nas máquinas uma série de comandos para que elas possam fazer o mais rápido possível várias tarefas, o máximo de tarefas possíveis é melhor ainda. Isso, então, gerou um outro fenômeno, uma outra consequência. A consequência de que os trabalhadores ali passaram a ter uma parte do tempo, mesmo estando ali, no lugar de trabalho, na hora de trabalho, ter um tempo livre. Livre do quê? Não é livre para fazer o que quiser, não é livre para fazer lazer, para ir para o lazer, para brincar, para estar com a família, ou para ir ao culto, ou para passear, não. O tempo livre começa exatamente no processo produtivo. E depois também se espalha por todas as outras relações sociais e para todas as outras esferas da sociedade. Bom, o que isso significa? Se você começar a somar o tempo livre, né, que é o tempo em que o corpo não está diretamente envolvido com nada da produção. Eu fui estagiário de engenharia e eu fiz estágio ali no chão de fábrica, numa fábrica de tratores, no período em que havia produção, né? Então, um setor enorme da indústria era ocupado por máquinas, tornos, fresas, enfim, várias máquinas que produziam peças para os tratores. Boa parte dos trabalhadores ficava ali apenas esperando a máquina, né, terminar o processo, depois colocava a matéria-prima e continuava. Então, esse tempo livre precisou ser, de alguma maneira, absorvido pela sociedade e pelo sistema social. E nós vamos ver um outro vídeo em que aparecem processos produtivos em alta escala
E vocês vão verificar que não existem, inclusive nem os corpos estão presentes. Isso tem como consequência esse tempo que vai se transformar no tempo do entretenimento, da sociedade que transforma a cultura em indústria. Até agora nós vimos a indústria que se tornou cultura e que foi tomando todas as esferas, todos os pedaços da sociedade, juntando todos eles. Agora nós vamos entrar na fase histórica em que a cultura vai se transformar em indústria, ou seja, a cultura vai se industrializar. Ou melhor, vai ser industrializada. Mas antes eu quero que vocês assistam a um vídeo com alguns exemplos de industrialização altamente desenvolvida. E a gente volta logo em seguida para continuar esse papo.